Bom dia a todos, é com muito gosto que eu estou aqui outra vez com o pessoal do Centro de Formação de Professores, no CENFOR, né, iniciativa ímpar que existe no Brasil desde muito tempo, né? Então, meu prazer é duplo, primeiro por poder estar com gestores e professores que estão diretamente envolvidos com a educação das pessoas, das pessoinhas que serão o futuro deste país, né? E com tantos desafios que nós enfrentamos antes e durante a pandemia, muito mais, todo mundo sabe disso, né? A situação que nós vivemos. Mas eu queria dizer que é um prazer também, porque eu conheço o Cefapro desde muito tempo, foi uma iniciativa há muitos anos que vem dando certo, foi uma das experiências selecionadas por mim, pelos nossos pesquisadores, como uma das grandes iniciativas em formação continuada de professores no país, né? Foi citado em livro, e essa experiência, e depois citado em várias outras discussões. Então, é com muito gosto que eu estou com uma instituição aqui que tem preservado um espírito pioneiro, não é? E, de certa maneira, capilarizado no Estado, que é muito, 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 muito importante, né? No Estado da Extensão, do Estado do Mato Grosso, com as condições mais difíceis de locomoção, você poder ter essa capilaridade, né, que o Cefapro atingiu, né, é muito prazeroso ver isso, porque é uma política a qual se deu continuidade. Nós sabemos que nós vivemos no Brasil uma tradição de interrupção de políticas constantemente, isso tem nos custado muito em termos de qualificação da educação, porque nós interrompemos políticas sem avaliação mais precisa, com dados, né? E isso custa não só em termos de formações, em termos de iniciativas, mas em termos também de investimento do dinheiro educacional, né? Então, é um prazer estar aqui com uma instituição que já formou uma tradição, que tem uma sabedoria constituída, né? E que tem sempre contribuído com algumas questões. Então, por esses dois motivos, eu me sinto muito feliz de estar aqui como pesquisadora e como professora, conversando um pouco com vocês sobre essas questões da formação continuada, que no Brasil tem sido muito, muito, muito importante, em função de que nós temos uma formação inicial muito fragmentária, e que não dá ao professor um mínimo para que ele realmente possa ser um profissional que adentre uma sala de aula. Nós precisamos todos dessa formação, não só por esse motivo, que é muito típico aqui do Brasil, não é? Mas porque a formação continuada faz parte da vida de qualquer profissional, né? Porque os conhecimentos não param, a sociedade ela avança muito rapidamente, as tecnologias reformularam nossos modos de vida, trazendo novos valores, novas concepções, novas formas de nós estarmos em trabalho, né, nas nossas relações. Eu vou, então, começar, eu vou pedir, então, para o professor Gerson, que vai me auxiliar com a projeção aí do PowerPoint, para eu não me perder muito, assim, na minha fala, porque, às vezes, eu começo a falar, eu vou indo e vou avançando em várias direções. Então, o PowerPoint vai nortear um pouco as nossas reflexões de hoje. Então, professor Gerson, se puder projetar, eu lhe agradeceria. Senhora Valdelice, será que o seu gesto está com alguma dificuldade? Vou verificar aqui, professora.
Vamos lá fazer, então, uma reflexão sobre essa questão das políticas públicas de formação, no caso, formação continuada, tanto no contexto contemporâneo atual, como com a questão da emergência dessa situação de pandemia, que nos expôs a uma situação inesperada com a qual nós tivemos que lidar, né? Então, Sr. Gerson, pode pôr na primeira tela, por favor. Muitas vezes nós chamamos de formação continuada aquilo que, na verdade, o que nós estamos fazendo é formação em serviço. A formação continuada, ela é uma exigência geral, social, do mundo do trabalho, que nos põe em novas relações, com novos conhecimentos, mas muito do que se faz em formação continuada é a formação em serviço, ou seja, as pessoas estão envolvidas com um tipo de trabalho, num determinado eixo da ação humana, no nosso caso, o eixo da educação, e nesse trabalho cotidiano que nós nos envolvemos, de certa maneira, nós vamos adquirindo hábitos, nós vamos ficando um pouco, às vezes, sem contato com novos conhecimentos, pelas dificuldades, distância de onde nós estamos, e pela própria vida cotidiana de trabalho que nos envolve, né? Então, a formação em serviço, no caso das políticas públicas de formação continuada, é um eixo importantíssimo, que permite a uma rede de ensino qualificar cada vez, cada dia, cada ano, a melhor as pessoas que estão trabalhando em prol de uma educação de qualidade, no fundo, em prol do povo brasileiro, porque é ao povo que a educação pública atende, né? Então, nesse caso, nós temos essa questão bem colocada, e eu vou pedir licença, porque o telefone aqui está tocando, eu vou só desligá-lo. Um momento. Desculpem, nas circunstâncias atuais, vocês veem que a gente usa tanto o telefone celular que esquece que tem um fixo na casa, não é? Então, acontecem essas coisas e vamos retomar. Então, pensando nessa questão de que você tem um volume de pessoas, professores, gestores, trabalhadores da educação nas redes e nas escolas, não é, envolvidos com esse trabalho árduo, né, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, jovens, é mesmo necessário que se pense nas gestões, seja municipais ou estaduais, ou até federal, nas questões da contínua formação desses professores, mas num sentido não genérico, num sentido que está voltado para a finalidade precípua dessas redes e dessa escola, né? Então, nós temos sempre políticas geradoras dessas iniciativas, seja de parte desta ou daquela gestão, e muitas vezes, excepcionalmente, nós temos políticas geradas pela própria escola, ou por um grupo de pessoas que estão militando nas escolas e que desejam se autoaperfeiçoar, né? Nós temos exemplos nesse Brasil afora, de políticas geradas de formação em serviço que nasceram dos próprios profissionais, por iniciativa deles, e não necessariamente por uma gestão ou outra gestão. Isso já está na literatura, e isso mostra que as iniciativas locais, a DOC, sobre formação de professores em serviço, se torna uma necessidade cada vez mais premente, não é? E essa formação, ela tem uma característica própria, embora ela possa atingir aspectos de cultura geral, que são muito importantes aos professores. Os professores têm que estar sempre em contato com a cultura geral do seu país, e hoje até de questões que nos afetam e que têm a ver
com o nosso planeta, com a Terra, com o todo, não é? Mas ela tem uma característica, ela é voltada para interesses ad hoc, né, em relação ao trabalho que se tem que realizar. Isso não quer dizer ignorar as necessidades filosófico-culturais ou ignorar as necessidades de trabalho de fundamentos teóricos, porque a formação ad hoc, que é voltada para uma finalidade precípua, não é? Ela não dispensa uma formação de fundamentos, de teoria, não adianta formar só em práticas, essa é uma aprendizagem que nós já tivemos, né? Receitas, e a gente já discutiu muito, elas não funcionam, né? Nós temos isso muito bem qualificado em pesquisas comparativas, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, esta formação ad hoc, não é? Que é voltada para necessidades específicas, detectadas nas realidades, né? Analisadas, pensadas, e que se torna uma demanda de formação, tem sido o mote que tem orientado a geração de algumas políticas, mas nem todas, né? Mas também a formação continuada, e para pessoas que estão em serviço, ela pode também ser uma formação livre, que vem de outras instituições que ofertam essas formações, por exemplo, avanços em tecnologias, né, tecnologias a serviço da educação, ou aspectos de renovação em didáticas, ou aspectos de análise de políticas, né, que são oferecidas, seja por universidades livremente, seja por organizações não governamentais, ou outros instituídos sociais. Ou seja, hoje a formação continuada, ela pode vir de várias fontes, né? E aqueles a quem ela é dirigida podem ter também as suas escolhas. Nós ampliamos muito esse escopo da formação continuada, seja em cursos, vamos chamar assim, de cursos mais curtos, de formação em um ponto específico, seja de cursos mais longos, que têm uma duração de meses ou até de 2 ou 3 anos, né, onde você realmente aprofunda questões importantes, né? Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa, né? A gestão pública da educação, ela tem uma responsabilidade socioeducacional enorme, não é? E ela tem uma responsabilidade sobre seus trabalhadores, sobre o bem viver deles, o bem trabalhar dele, o bem-estar de todos. Pouco se discute, né, que as gestões educacionais, como qualquer gestão, e especialmente uma gestão pública que está voltada para o bem público, não é, também tem que cuidar dos seus trabalhadores no sentido de que eles possam estar se sentindo muito bem naquele trabalho que eles fazem, que eles tenham apoios, que eles tenham redes às quais eles possam recorrer e ter recursos. Então, há uma responsabilidade socioeducacional muito grande na gestão pública, e uma responsabilidade que é garantida pela nossa Constituição. O direito à educação, né, e o direito subjetivo de cada cidadão de ter uma boa educação, demanda que esse cidadão, trabalhador, educador, ele mereça a atenção da gestão pública, no sentido de sempre estar alavancando a sua possibilidade de desenvolver um trabalho, né, que seja dignificante para ele e que tenha resultados de aprendizagens para os alunos, né? E essa responsabilidade é uma responsabilidade inelutável. Para nós, ela é um direito constitucional, né? E outra responsabilidade que está associada a esse direito é a responsabilidade da gestão pública do bom uso do dinheiro público. E eu vou lembrar aqui a frase de uma estadista famosa, inglesa, que disse: o dinheiro público não é o dinheiro do governo. Não é dinheiro do governo. O dinheiro do governo é o dinheiro do povo. Porque o dinheiro do governo é o povo que paga, que constitui um fundo através dos seus impostos. Então, nós precisamos estar muito atentos
que aquele gasto que determinado governo, determinada gestão está fazendo, não é nenhum favor, é dever dele. E é dever dele porque ele está manejando dinheiro do povo, não é? Esta consciência é que a gente chama de consciência democrática republicana, não é? De que todos contribuímos quando a gente toma um cafezinho num bar, quando a gente come um pastel ali na esquina, quando a gente toma um caldo de cana ou comemos um sanduíche em algum lugar, nós estamos contribuindo para um fundo que o governo vai manejar, mas o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. E disto decorre, fundamentalmente, a responsabilidade das gestões públicas em relação, né, à qualidade socioeducacional que ela oferece, né, em vários setores, né? Nós temos responsabilidades dos governos na saúde, no transporte, mas a responsabilidade socioeducacional, que é aquela responsabilidade direta da formação das pessoas, para que elas possam viver bem, participarem da cidadania, é a responsabilidade maior. E ela não pode ser só discurso, ela tem que se tornar realidade, por ações responsáveis dos gestores, né, pela boa aplicação dos seus dinheiros que vêm do povo, não é? E que devem a ele retornar, né, sob forma de qualificação das pessoas, de serviços qualificados que são oferecidos. Esta consciência de como funciona uma democracia, em que todos contribuem, não é? E todos devem receber como direito seu, tá certo? As coisas básicas para a sua vida com dignidade, né? É um sentimento moral que precisa ser desenvolvido em todos os níveis desse país, se nós quisermos realmente falar em governo democrático, né? Temos também que pensar, quando nós discutimos a questão da formação continuada, especialmente a formação em serviço, não é? Que nós temos muitos diferenciais regionais e locais, não é? E que esses diferenciais regionais e locais têm que ser considerados. Durante muito tempo, e ainda hoje, nós pensamos genericamente, né? Falamos de um professor genérico, falamos de uma escola genérica, né? E esquecemos que esses professores, os diretores, os gestores educacionais e as escolas, elas estão colocadas numa determinada região, com certas características sociológicas, antropológicas e financeiras, não é? E que esses diferenciais locais, regionais, precisam ser considerados quando você define políticas geradoras de formação continuada. Não dá mais para nós acharmos que o professor é um ser abstrato igual, não é que todos, não é, têm as mesmas características. Nós precisamos estar atentos às diferenças e às diversidades. Essa é uma discussão que se abriu no Brasil não tem muito tempo, né? Reconhecer as diversidades, reconhecer as culturas específicas. Claro que todos trabalhando para a constituição da nossa nação, da nossa união, com conceitos, respeitando tradições, construindo mudanças que são muito importantes, porque essas mudanças, quando elas vêm para o bem comum, elas são muito importantes que elas sejam agregadas para esse mundo do trabalho educacional, né? Cada escola, cada rede, né? Então, esses cuidados nas políticas geradoras, que elas saiam dessas abstrações genéricas, dos achômetros, não é? E que ela seja mais aderente às realidades, através de conhecimento factual, através de investigações em profundidade com as realidades, não é? Ao invés de você ficar supondo que deve suprir isto ou aquilo. Esta é a perspectiva que vem sendo defendida, desenvolvida, integrada em políticas educacionais de formação continuada, tá certo? Aqui, em algumas ações, e vem vindo através de discussões internacionais, porque o problema educacional das novas gerações não é só um problema brasileiro.
Isso é um problema que você tem em todos os países, e vou dizer agudamente nos países do primeiro mundo, não é? Porque é uma questão muito delicada. E muito delicada porque nós somos hoje uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Nós nem conseguimos imaginar isso. E aqui nesse país nós somos 212 milhões de pessoas. Não é um grupo de 3, de 4, de 10, de 20, de 30. Não é isto. Não é? Trata-se de um volume de pessoas que merecem uma atenção social, que merecem a atenção do seu governo, que recebe o seu dinheiro para fazer ações públicas, e muito especialmente ações educacionais, que permitam a cada um poder viver melhor. Não é? Então, esta responsabilidade socioeducacional, ela é ética e moral, não é? E nós temos que estar muito atentos a isto. E essas políticas, elas têm que ter flexibilidade, têm que ter formação ad hoc, têm que atender os diferenciais regionais e locais e os diferenciais das diversidades, porque senão ela se perde nesse contexto complexo da sociedade que nós estamos hoje. As mídias penetram nas nossas casas, eles penetram em todos os ambientes, as formas diferenciadas de comunicação que nós temos hoje diferenciam as pessoas. Nós não estamos mais em meados do século XX, né? A segunda metade do século XX propiciou transformações fortes, radicais nas formas de nós concebermos o mundo, de nós nos relacionarmos com o nosso mundo, né, numa forma que hoje é penetrada necessariamente pelas novas tecnologias que nos permitem estar em contato uns com o outro, em redes diferenciadas, não é, formando ideias, formando valores, e isso tudo nós temos que considerar quando nós trabalhamos com educação. Se nós não considerarmos isso, nós estaremos trabalhando em abstrato. E quando se trabalha em abstrato, as aprendizagens, elas não são coladas nas pessoas. Elas acabam não tendo significado real quando você entra na escola e começa a conversar com aqueles jovens, com os adolescentes, com as próprias crianças, que trazem muita alegria, mas já trazem uma outra forma de pensar. Ou quando se tratam de crianças de grupos étnicos específicos, ou crianças de grupos de regiões mais isoladas ou menos isoladas, mais urbanas, menos urbanas, com mais condições de locomoção, menos condição de locomoção, com culturas que foram construídas historicamente durante séculos e que precisam ser consideradas, não podem ser desprezadas. Então, não é simples desenhar políticas geradoras de formação continuada e nem fazê-las em forma de determinadas suposições. Nós temos que fundamentar em evidências muito bem analisadas e interpretadas. É nesse momento que nós estamos chamando crucial, porque esta pandemia nos levantou o problema sério socioeconômico, cultural que nós temos nesse país, não é? Todas as dificuldades, não é? Até de entendimento do que é um vírus. Nós temos esse tipo de dificuldade, uma coisa que é invisível praticamente, não é? E nós temos um pouco de dificuldade de lidar com isso, não é? Tal a concretude, às vezes, com que a gente lida com as coisas, né? O que é imediato, pragmatista, né? Quando isso está envolvido num sistema que se espalha, no caso, uma doença pelo ar, ela vem pelo ar, né? E não sabemos em cada pessoa qual o efeito que ela tem. Isso gera muitas questões, mas nós vamos tratar disso um pouco mais adiante. O que eu estou querendo colocar aqui, né, é que a formação continuada como formação em serviço é uma coisa extremamente séria, que precisa de políticas geradoras flexíveis, aderentes, né, bem fundamentadas e bem discutidas. Estamos numa democracia, o de cima para baixo tem que ser superado, né, as necessidades têm que ser
ouvidas, né? Discutidas, interpretadas, para que você possa ter uma gestão pública com grande responsabilidade socioeducacional, com ética e com cumprimento do nosso direito constitucional, que é oferecer uma boa educação. E para oferecer uma boa educação, nós precisamos, sim, de professores extremamente conscientes do nosso contexto social, educacional, geral, local, dos conhecimentos, das formas de comunicação desses conhecimentos, o que é uma questão extremamente importante hoje. Professor Gerson, o senhor pode, então, trazer a segunda tela? O que nós encontramos, então, em termos de formação continuada, o que as pesquisas que trabalham com isso nos mostram sobre essas formações continuadas, tal como elas estão sendo oferecidas nos estados e municípios. Basicamente, porque eu poderia nuancear isso daí, mas vou dar duas perspectivas. Primeiro, há uma perspectiva muito pragmática, né? Então, supõe-se que o professor não sabe dar aula de matemática, não sabe introduzir soma e subtração, não sabe trabalhar com equações diferenciais, ou não sabe trabalhar com logaritmos, ou tem problema de introduzir noções científicas, seja na área biológica, seja na área físico-química, e a gente oferece uma formação muito pragmática, muito específica, né? E isso é o que mais nós encontramos, e nós chamamos isso de adestramento, porque você está dando para ele soluções, muitas vezes, sem discutir os fundamentos, origem do problema, contexto da problemática, significado dos conhecimentos, né? No fundo, você oferece alternativas. É bom porque você dá uma ferramenta para o professor, não é? Que ele poderá integrar aos seus trabalhos. Mas fica uma coisa tão limitada que as pesquisas mostram uma coisa muito importante nessa perspectiva pragmática. Professores que recebem esse tipo de formação, aos poucos, quando eles voltam para as suas escolas, porque, em geral, essa formação é individualizada, é com grupos específicos de disciplinas, não é? Eles voltam para a sua escola, um pouco tempo depois, eles já não estão mais nem utilizando se há alguma novidade que eles aprenderam, né? Eles voltam aos seus comportamentos anteriores, porque não tem muito significado essa formação excessivamente pragmática. Ela se perde muito rapidamente, né? E não sou eu que estou falando isso, né? Nós temos muitas pesquisas sobre efeitos e impactos de diferentes tipos de formação que nós temos desenvolvido. A segunda perspectiva, que é encontrada também nas formações continuadas, seria uma perspectiva mais projetiva, construtiva, né? Ou seja, ela parte da problematização de situações, ela parte da verificação de problemas que existem, trabalhando numa relação construtiva com os grupos a quem essa formação será dirigida, ou seja, ela é muito aderente à realidade e, ao mesmo tempo, ela se projeta para além, né? Porque a discussão dos problemas com especialistas que podem avançar, né, fundamentos novos, né, traz uma questão que aí sim é formação, não é adestramento, né? É levar isso adiante através de uma necessidade construída, evidenciada, dialogada, e onde se procuram soluções que são dialogadas para situações complexas de sala de aula, situações complexas de relações escolares, situações complexas de relação com a comunidade escolar. Aí sim, nós temos uma perspectiva de formação e não uma perspectiva de adestramento. O que se demanda hoje, né? E as pesquisas mostram a necessidade de nós mudarmos as nossas perspectivas numa direção mais projetiva, construtiva, dialogada, não é? Vejam bem, a educação que nós fazemos não é para hoje, é sempre uma coisa para o futuro.
não é? Quando nós fazemos formação continuada de professores, nós não estamos formando para hoje, nós estamos formando para um futuro próximo, e eles estarão formando as crianças e os adolescentes para um futuro próximo, é para o amanhã. Então, é preciso que os sentidos e o significado da educação escolar estejam muito claros nas perspectivas formativas, né? Devem se compor essas formações dentro de uma perspectiva. O que eu acho que é a educação escolar? Tá certo? E que é a educação escolar não feita na lua, abstrata, mas uma educação escolar que se processa num contexto sociocultural delimitado, que tem suas características, mas que também tem suas flexibilidades, tem sua composição topológica variada, não é? Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar com fundamentos políticos da educação, fundamentos filosóficos dessa educação, para que os aspectos didáticos das práticas de ensino tomem um sentido e um significado para o futuro que você está construindo. Você está formando pessoas para amanhã, não está formando pessoas só para agora. Você está formando agora pessoas que formarão para o amanhã e que estarão se formando na relação com seus alunos continuamente também para o amanhã de si, né? Então, nesse sentido, nós temos que mudar um pouco as nossas perspectivas e caminhar sempre propondo formações que tenham um sentido profundo, não é? Socioeducacional e político. Político no melhor sentido da palavra, não é político partidário, não é? É político no sentido de polis, de uma concepção que eu tenha, né, da civilização humana, da vida cidadã, não é? Do bem comum e do bem público, não é? Nesse sentido, é que se demanda hoje pensar formações continuadas num contexto sociocultural e filosófico. Professor Gerson, posso passar para a próxima tela. Então, quais as formas de oferta que mais nós encontramos com as pesquisas, né? Nós temos, em geral, ofertas unitárias, né, separadas ou muito genéricas, né? Formas, às vezes, descentralizadas, mas a maioria é centralizadora, ou seja, ela vem de uma fonte de gestão educacional, mas nós temos também a oferta que a gente chama de mercantilista, ou seja, entra na moda determinadas coisas, aí vem alguém oferecer para você uma formação, cobra, né, fica caro isto, né? Então, nós temos essas várias formas que aparecem, né? E elas têm uma característica, em geral, uma oferta fixa, né? Ou de cima para baixo, como a gente está vendo, né? Você tem pacotes isolados, né? Que são ou elaborados por gestões, ou comprados de outras instituições, ou encomendados a outras instituições, né? E eles se mostram, esses pacotes, eles se mostram com ausência de articulação programática. Eles não estão associados a um sentido filosófico, educacional, discutido, aprofundado, deixado claro do porquê de certas práticas, porquê não de outras práticas, porquê de trabalhar determinados problemas, como envolver fatores que estão envolvidos nesse processo. São pacotes, né? Pacotes isolados, que não tem articulação programática dentro de que a gente possa chamar uma política educacional. Nós temos pacotes dirigidos, pacotes com finalidade específica, né, bastante restrita, né, como eu já sinalizei quando eu fiz minha fala de entrada, né? Você tem um pacote para formar professores para ensinar a equação do primeiro grau, não é? Estou dando um exemplo assim, né? Ou você tem um pacote para ensinar professores, não é, como trabalhar a leitura no terceiro ano do ensino fundamental de X maneira. São pacotes extremamente dirigidos. Eles devem ser desprezados? Não, de maneira alguma, né?
Mas esses pacotes mais dirigidos, eles têm que estar integrados e articulados a uma política mais ampla, né? Em que o professor saiba o sentido daquilo, onde que aquilo se integra na finalidade de você melhorar e qualificar a educação das crianças ou dos jovens que estão ali nas escolas, né? Nós encontramos também, como forma de oferta aqui no país, né, em várias regiões, né, oferta livre, aquela que eu falei que vem, às vezes, seja de universidades públicas ou privadas, né, de organizações não governamentais que oferecem uma formação assim, aprenda a lidar com o computador, ou aprenda a fazer tal coisa, use o software tal, uma formação para usar um determinado software. Isso não é uma formação, né? Isso é você aprender um instrumentinho, né, que te ajuda, tá certo, a trabalhar a sua própria formação e a formação daqueles com quem você vai trabalhar. Então, essa oferta livre, ela cumpre um papel social ampliado, mas ela não se integra em uma política clara, não é uma política formadora, que tem uma perspectiva, né, sociocultural, né, específica. Né? A educação ela só tem sentido na sua finalidade. Né? Se nós achamos que a finalidade da educação é adestrar, bom, é isso. Não é? Mas se nós achamos que a finalidade da educação é a formação do próprio humano, no sentido do humano, né, aí a questão começa a se tornar diferente. Essa perspectiva, no meu entender, não pode ser perdida, e é o que vem sendo colocado nos últimos anos. Quando nós pegamos os autores que analisam essas questões, seja da formação inicial ou da formação continuada, esse aspecto, não é, do sentido das formações vem sendo trazido muito fortemente. O José Sérgio de Carvalho, professor aqui da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação da USP, publicou um artigo em 2017, muito profundo, em que ele analisa filosófica e historicamente as perspectivas educacionais durante alguns séculos, e ele mostra como hoje, nós perdemos o sentido que deve ser atribuído à educação escolar. Como as escolas hoje estão esvanecidas do seu sentido social. Por isso que muitos jovens deixam a escola. Nós temos uma fuga da escola enorme nesse país. Não é? 18% dos nossos adolescentes não terminam o ensino fundamental, não terminam, e não vão para o ensino médio. Não é? E os que vão para o ensino médio, 52% não terminam o ensino médio, eles saem. Alguma coisa está acontecendo ali. Não é? Qual é o sentido que tem hoje na escola? Há um esvanecimento do sentido do funcionamento das escolas, mas as políticas também, elas estão colocadas em um sentido amplo, não é? Mesmo aquelas que vão se desdobrar também em informações mais práticas, essas informações mais práticas e a formação de práticas tem que estar envolvida com fundamentos, com a ética e com a finalidade educacional que você está colocando. Nós temos que voltar a discutir em profundidade as finalidades da educação escolar, o que nós queremos com as nossas redes de ensino. Né? Simplesmente formar cabeças? Se for simplesmente formar cabeça, tá bom. Mas o homem não é só cabeça, não é? Ele é um corpo inteiro, integrado com emoções, valores, atitudes, que estão fundamentadas em conhecimentos. Mas os conhecimentos têm que ter sentido para eles. Então, os aspectos críticos que foram evidenciados nessas formações que nós encontramos sendo realizadas nas diferentes gestões educacionais, não estou falando em todas, mas majoritariamente, não é? Tem a ver com que elas têm muito pouco efeito. Vejam bem, gente, se toda a formação continuada que nós estamos investindo, muito particularmente a partir da segunda metade dos anos 80, anos 90, anos 2000, nós fizemos
muita formação continuada. Muitos programas em todos os estados, nos municípios, no nível federal. Melhorou a qualidade da nossa educação? Os nossos alunos estão aprendendo mais e melhor? Eles veem sentido na escola? É para a gente pensar, não é? Nós precisamos fazer uma reflexão radical sobre isso, não é? Por quê? Se o PNAE, né, que para alfabetização foi um programa com êxito, parcialmente foi. Mas a hora que a gente analisa o resultado da ANA, o que a gente vê? 45% das crianças chegam ao terceiro ano sem saber escrever uma frase ou ler direito uma frase. Simples. Simples assim. Então, alguma coisa na nossa formação continuada, em geral, está precisando de ser repensada. Como é que eu alavanco conhecimentos aos professores, dou sentido a isso, dou sentido a uma rede escolar em que todos compartilham, né? Não digo que todos pensem igual, mas compartilhem um ethos, né? Do quero que essas crianças se tornem cidadãos responsáveis, participantes, capazes de fazer escolhas bem feitas, não é? Então, o que nós fizemos até agora tem aspectos críticos que estão evidenciados aí por várias pesquisas que trabalham com a formação continuada. E eles levantam novas possibilidades, há muitas novas possibilidades, não é? De fazer uma formação que tenha sentido. Mas as pessoas da gestão que vão liderar esses processos, elas precisam ter claro por que eu estou fazendo isso. Para quê? Então, ter essa perspectiva de fundo dos educadores está sendo hoje muito importante. E é isso que pesquisadores como o Zé Sérgio, como outros, que vêm discutindo isso, especialmente a partir de meados dos anos 2000, que nós precisamos sair desse pragmatismo, desse mercantilismo, e entrar numa ideia de que políticas públicas de formação têm que dar sentido e significado ao trabalho escolar, sentido e significado a algumas escolas, mas isso não é teórico. As pessoas é que dão o sentido e o significado, e por isso que formação continuada para compartilhar ideias, sejam elas dos fundamentos filosóficos ou das questões sociológicas ligadas à educação escolar, sejam elas ligadas às questões didáticas, elas têm que ter um sentido. As novas possibilidades que estão aparecendo de formação, que são formações compartilhadas, discutidas, dialogadas, elas sinalizam nessa direção. E são elas que trazem possibilidades. E um outro conhecimento que nós temos sobre formação continuada, é que a formação de um professor isolado, de sua equipe escolar, tem muito pouco efeito. Nós precisamos trabalhar na formação da equipe escolar. Claro que nós temos numa equipe escolar professores de áreas diferentes, mas existe uma coisinha que a gente esquece, a interdisciplinaridade. O conhecimento disciplinar hoje é muito contaminado pelo conhecimento interdisciplinar. Como é que eu posso conhecer física sem saber matemática e química? Ou sem saber aspectos da biologia? Como é que eu posso saber biologia, direito, se eu não sei matemática, física, química e outros aspectos de outras ciências, de cultura, de geografia, de regiões? Os conhecimentos estão interdisciplinares, não é? Há alguma especificidade? Ah, sim, ela precisa existir de linguagem, de abordagem, mas você pode fazer formações integradas da equipe escolar, puxando ramos deste ou daquele aspecto. Nós precisamos mudar as nossas formas de fazer a educação continuada, mas para isso nós temos que analisar a fundo o mundo dos conhecimentos, não é? E precisamos analisar a fundo se esse jeito que nós fazemos escola, com hora-aula, horinha-aula, tem sentido. Quando nós falamos, vamos trabalhar por projetos, vamos trabalhar por temas geradores, como é que eu quero que isso esteja na escola
se eu obrigo o professor a ter aulinhas de 50 minutos com intervalo de 10 minutos e tudo mais. Tirando o ensino fundamental 1 e a educação infantil, onde as coisas são mais integradas, porque você trabalha com um professor, a partir daí, na sexta série até o ensino médio, é uma coisa muito fragmentada. Então, que sentido que nós podemos ver na escola? Nós precisamos pensar muito nisso, né? Como que nós fazemos formações coletivas, não é? Para que o professor de matemática respeite o conhecimento do professor de ciências sociais, respeite o conhecimento do professor de artes, não é? Que integra esses conhecimentos em estética, não é? Enfim, nós precisamos começar a pensar diferente, precisamos começar a pensar integradamente e no sentido desses conhecimentos para a vida social. É para a vida social. Então, o senhor Gerson pode passar para a próxima tela. Então, na atualidade, e chamo a atenção aí pela agudização na emergência da Covid-19, não é? Que nos pôs nessa situação, em parte de isolamento, né, que muita gente não está respeitando nada, mas tudo bem, nós estamos aí vivendo, sofrendo, pessoas morrendo, né? Não, o número de mortes nesse país é elevadíssimo por uma doença apenas, é elevadíssimo, a cada dia 600, 700 pessoas morrendo de uma só doença, é uma coisa muito séria, gente, não é? E é uma situação que nos pôs a buscar outras alternativas. Uma delas é essa facilidade que a tecnologia de comunicação à distância nos oferece. Né? Nós estamos em contato uns com os outros, trocamos ideias e tudo mais. Mas também estamos sofrendo uma situação de restrição social. Imagine isso nas crianças e nos adolescentes. Então, na atualidade, considerando todo o contexto, né, além da pandemia, e com a pandemia, que agudizou a seletividade social que nós temos, a seletividade educacional que nós temos, não é? Somos chamados a preparar formações continuadas com base em análises consistentes, deixar de lado o eu acho, o opiniômetro, o preconceito, não é? E procurar dados socioeducacionais com aqueles que estão com a mão na massa, com resultados educacionais, não para condenar, mas para buscar saídas, não é? Problematizar e buscar saídas, com muita consciência de contexto, né? Considerando bem a situação do problema em contexto e em contínua reflexão. Nós precisamos lidar com as perspectivas pré-existentes, porque as pessoas estão situadas também no seu contexto socioeducacional e de formação básica, não é? De formação de vida. Então, nós temos que lidar com essas perspectivas pré-existentes e considerar as diferenças e as diversidades. Eu estou enfatizando isto, né, que eu venho tentando colocar desde o início, sair desse unitário como se todas as pessoas saíssem da mesma forma, né, aprendessem do mesmo jeito, né, tivessem motivações semelhantes. Nós não somos assim, né? Então, precisamos considerar a heterogeneidade que existe nas pessoas e no social, nas relações. Não é? Considerar, quando fazemos a formação continuada, as experiências docentes e os seus fundamentos. Professores desenvolvem formas de se relacionar com seus alunos e, muitas vezes, eles não têm tempo de parar para refletir, não é, sobre por que eu fiz isso, o que isso me leva, quais são as consequências disso que eu fiz, né? Eu agi assim, agi assado. Levantar estas questões para trazer os fundamentos, não é? Seja científicos, seja éticos, que estão por trás das experiências docentes, é que nos permite alavancar conhecimentos que nos vêm dessas experiências. Simplesmente repetir as experiências pelas experiências, contando um caso, né? Como eu conto na mesa de um bar um caso para um amigo, não faz sentido. Né? Nós precisamos considerar as experiências docentes à luz de uma análise profunda, né? Do que motivou, do que fundamenta, né?
do que ela trouxe como consequência, né? E do que tipo de conhecimento ela está estruturando, né? Então, na atualidade, o que se objetiva com a formação continuada? Claro que se objetiva a atualização. Ela não pode ser um supletivo, como muitas vezes nós concebemos, né? A pessoa não aprendeu a alfabetizar no curso de pedagogia, então vamos dar uma formação de alfabetização. É uma pena você ter que gastar dinheiro público duas vezes para fazer a mesma coisa, não é? É uma coisa que a gente deveria cobrar das universidades, públicas ou privadas, o que elas estão fazendo com a formação de professores. Porque a formação continuada deve se voltar para uma atualização, trazer à tona o novo, trazer à tona as dificuldades para superá-las. E é aprofundamento, é para desenvolvimento de novas atitudes e práticas. Ou seja, nós mesmos nos renovarmos nas nossas perspectivas, não é? É uma busca de recriar os conhecimentos. Veja, hoje a ciência não trata os seus conhecimentos da mesma maneira que tratava em meados do século XX. Nós mudamos muito as perspectivas de construção do conhecimento científico, de estrutura do próprio conhecimento científico, o que tem a ver com os currículos escolares, sim, né? Porque é para formar pensamento, não é para formar decoreba de ciência, né? E nós precisamos pensar numa coisa que vem sendo demandada, que é revitalizar as relações interpessoais, a consideração do outro, né? Quando eu considero o outro, não só a mim mesma, um outro como a mim mesma, eu tenho a noção do que é a relação humana, não é? Agora, se eu trato o outro como objeto, ou desprezo o outro e fofoco do outro, né, como é que eu mantenho essa interpessoalidade construtiva? Né? Então, o que se objetiva na atualidade para as formações contemporâneas é o crescimento coletivo. Não é o conhecimento de um indivíduo, como nós estamos focando. A nossa sociedade é muito individualista, ela tem sido competitiva, individualista, mas é o crescimento coletivo, é o grupo que tem que crescer. Claro que pessoas estarão crescendo de modo desigual, mas o grupo tem que ter uma coesão nesse crescimento, um entendimento de como estamos crescendo. É um crescimento coletivo que se deve buscar, não um crescimento individualizado, fragmentário, não é? Que gera apenas diferenças enormes e não contribui para um coletivo. A escola é um coletivo, é um ente social, é um ente cultural, e essa integração, ela precisa ser buscada, considerada, valorizada, melhorada. Né? E isso é o papel de uma gestão pública, de induzir essas possibilidades, através, claro, de uma política integrada, né, baseada em dados de realidade, né, não em achômetros. Né? Então, na atualidade, e com a agudização da emergência da Covid-19, isto, particularmente, é muito, muito, muito demandado. Nós estamos numa situação de mudança. Né? Para onde iremos, não sei. A sociedade nos dirá, porque ela caminha nas suas possibilidades. Né? E nós estaremos formando as escolhas possíveis que essa sociedade fará. Então, é esta consciência que nós precisamos ter. Né? Se serão escolhas de bem comum, ou se serão escolhas do bem próprio e de alguns. E aí a seletividade marca. Sr. Gerson, pode passar. Então, o que demandamos contemporaneamente, sinteticamente, no que se refere à formação continuada de professores, primeiro, escolhas formativas consistentes, coletivas e coerentes em relação à realidade escolar de vida. Mas isso não quer dizer pragmatismo. Isso quer dizer interpretar a realidade à luz de valores, de sentidos e significados que estamos atribuindo às escolas, às redes de ensino, ao trabalho escolar. E isso, então, por isso que essas escolhas formativas têm que ter uma ancoragem em perspectivas filosóficas e ética social muito clara, né?
e considerar, sobretudo, a integralidade da formação humana. Quando eu falo em integralidade da formação humana, é que eu não estou formando só cabeça, decoreba, né? Eu estou formando pessoas para aprenderem a pensar, né? Ao aprenderem a pensar, elas terão necessariamente, não é, a memória dos conhecimentos, porque ela vai pensar com conhecimento. Nós não pensamos no vazio, nós pensamos com os conhecimentos, nós pensamos com as informações da realidade. O papel da educação é este, né? É este, justamente pensar realmente no sentido dos conhecimentos, né? E por isso que as escolhas formativas consistentes estão ancoradas nessa perspectiva de uma filosofia educacional, de uma ética social e na integralidade da formação humana. Enfim, nós temos que mudar um pouquinho nossos conceitos sociais, porque não adianta o pessoal falar, olha, ganhamos um prêmio de matemática, primeiro lugar no mundo, segundo lugar no mundo, mas é meia dúzia, é elitista, né? Porque quando a gente olha a aprendizagem do pensamento matemático, que é o que os alunos têm que desenvolver, sobretudo, você vê um fracasso escolar descarado. Onde é que os alunos tropeçam? Certo, tropeçam aí, né? Nas formas de pensar, nas formas de argumentar, na forma de construir as suas lógicas, né? O seu entendimento da vida humana a partir dos conhecimentos. Esse é o papel da educação. Né? Construir a emancipação. E construir a emancipação da pessoa é isso. Não é discurso. Não é fazer com que ela possa, fundamentada em conhecimentos que tenham significado, fazer escolhas de vida. E escolhas de vida que sirvam para o bem coletivo. Não escolhas de vida que sirvam só para ela. Professor Gerson, podemos passar, então. Então, pontos que são apontados como necessários pelas pesquisas, e eu cito depois a bibliografia. Né? Primeiro, prioridade do vínculo com a realidade das escolas. Segundo, privilegiar o espaço coletivo de aprendizagem. Terceiro, constituição de referentes interpretativos. Considerar a formação e a experiência dos formadores. Tudo isso que eu estou falando até aqui chama uma responsabilidade enorme para os formadores. Não é? Porque eu não posso oferecer para outras pessoas, ou compartilhar com outras pessoas aquilo que eu mesmo não tenho. Então, sou eu que sou também portador, como formador, de nova ideia, nova perspectiva, que eu vou colocar compartilhadamente em diálogo com aqueles com a quem eu vou desenvolver, seja mediando formações, seja oferecendo um tipo de formação, esta formação continuada. Temos que considerar, então, a dimensão psicossocial da formação continuada. Eu sinalizei aqui com 2 estrelinhas, porque eu vou tratar desse aspecto especificamente que as pessoas, em geral, nesse mundo racionalista, pseudo-racionalista que nós vivemos, esquece das questões psicossociais dessa dimensão, né? Ela precisa oferecer meios de apoio e de incentivo aos professores, e tem que ter abertura de espaços-tempos, né? Ou seja, tem que ser flexível, tem que poder ser feito em vários momentos, tem que ter retornos, tem que ter suportes, não é? Precisa estar voltada para a criação de identidade profissional coletiva, né? Ou seja, ter finalidade e foco, né? Ter finalidade e foco. E, portanto, ter claras perspectivas de contexto. Então, esse é outro ponto que eu vou detalhar a seguir. Os outros eu já tratei bastante até aqui, né? E esses 2 eu sinalizei, mas eu quero tratar em detalhe. Então, professor Gerson, pode passar. Vamos ver a dimensão psicossocial da formação continuada, né? Pode seguir, professor Gerson. Então, nós, em geral, temos nas propostas de formação continuada uma perspectiva muito racionalista. Nós achamos o seguinte, se eu passar essas informações para as pessoas, não é, elas vão mudar. Então, eu passo conhecimentos,
Eu ponho à disposição dos professores conhecimentos sobre diferentes maneiras, diferentes formas, com materiais e tal, achando que, ao disponibilizar as informações e conhecimentos, o professor vai integrar isto, não é? Assimilar isto direitinho. Não. Então, nós temos muita limitação nessa perspectiva racionalista. Essa perspectiva racionalista considera as pessoas daqui para cima, né? E onde é que estão os nossos hormônios que agitam o nosso cérebro, os nossos gestos, o nosso comportamento, o nosso gosto, a nossa motivação, não é? E toda a integração de conhecimento que nós temos que fazer, né? Então, nós temos que adotar uma perspectiva das aprendizagens em processo, com pessoas situadas, não é? E eu estou trazendo aqui uma análise que eu fiz, é de 2003, mas nós estudamos muito por que um projeto que foi feito pelo governo federal, extremamente descentralizado, que se chamou Proformação, tinha tido um êxito tão grande, né? E nós verificamos o seguinte, trabalhando intensamente com os professores, não é? Nós vimos o seguinte, aquele projeto teve sucesso por quê? Primeiro porque ele utilizava formadores locais. Apesar de ele ter uma concepção federal, ele tinha níveis de implementação, tá certo? E ele utilizava formadores locais, utilizando professores da região que eram formados para formar os outros professores. Isso fazia com que acontecesse uma coisa muito interessante. A fala desses profissionais da região era aderente à fala daqueles que estavam ali. Né? Ele era uma das pessoas daquela comunidade. E ele recebeu uma formação, né, para qualificar a melhor os outros professores. E ele recebeu uma formação que isso deveria ser feito de modo dialogado e considerando os conhecimentos existentes, mesmo que esses conhecimentos fossem conhecimentos um tanto viesados, incompletos, ele foi formado para trabalhar isso na linguagem local das pessoas, como um deles, né? Isso fez uma diferença muito grande, né? Então, nós, analisando essa situação, lembramos o seguinte nessa análise, né? Que nessas formações há complexos processos cognitivos, socioafetivos, culturais. Nós, quando fazemos formação, não estamos trabalhando com a cabeça das pessoas, né? Nós não botamos também um chip nas pessoas, não é possível, não tem chip que vai resolver isso, né? Vai resolver as mediações que a pessoa vai fazer através das suas motivações, dos seus complexos processos cognitivos, socioafetivos e culturais, através das suas representações mentais e sociais que já tem, né? As pessoas têm crenças, têm preconceitos, e se nós queremos construir mudanças em concepção de conhecimentos, em estrutura de conhecimentos, em formas de relacionamento didático, né? Porque numa formação continuada nós estamos visando mudança, né? Nós temos que pensar que vamos lidar com esses complexos processos, né? Que profissionais são pessoas integradas a grupos sociais de referência, né? Onde se gestam concepções de educação, de modos de ser, que se constituem representações e valores que filtram os conhecimentos que lhes chegam. O conhecimento não passa puro, não é racional. Vem um conhecimento aqui, ele entra puro na minha cabeça? Não. Eu interpreto. Eu interpreto a partir daquilo que eu já tenho, né, como conhecimento, como sabedoria constituída na minha vida. Na minha vida, como pessoa integrada a determinados grupos sociais de referência. Não é? Então, nós propusemos a ideia de que ações sociais ou educacionais que têm por objetivo criar condições de mudanças conceituais, de atitudes e práticas, precisam estar engrenadas, no sentido de engrenagem mesmo, com o meio sociocultural no qual as pessoas, os profissionais que serão abrangidos por essas ações vivem. Metaforicamente, diríamos que a alavanca, que eu quero que aquela formação seja uma alavanca, né, tem que integrar-se ao terreno para mover o que pretende mover.
né? Se não se integrar ao terreno para mover, ela vai ficar no ar e tudo que fica no ar se desfaz muito facilmente, né? E o exemplo eu já dei esse processo. E precisamos ter claras perspectivas de contexto. Vamos lá ver o nosso contexto. Que contexto? Contexto sociocultural, que se compõe de um cenário social, de um cenário dos conhecimentos e de um cenário educacional. Ou seja, tudo isso compõe a formação de uma perspectiva e de uma filosofia educacional. Aquilo que eu falei, não dá para fazer formação continuada sem saber, ter uma filosofia educacional, uma perspectiva educacional, finalidades claras. Para quem? Por quê? Para quê e como, então? Não é? Aqui está o segredo. Começamos com para quem. Eu esqueci do onde. Desculpem, pode colocar aí. É para quem, onde, por quê, para quê e como. Não é? Aqui é que está. E vamos ver o que acontece com o nosso cenário, nesses 3 cenários, né? Vamos começar com o cenário dos conhecimentos. O que são hoje as ciências, a produção de conhecimento? Gente, nós passamos das certezas às incertezas. E com essa pandemia, muito mais, né? Porque não existe nada mais incerto do que a contaminação por esse vírus. Nós não sabemos como é que é, onde ele está, o que ele faz, varia de pessoa para pessoa. Mas, olha, de conhecimentos, nós temos das certezas às incertezas. Nós temos que lidar com um mundo um tanto incerto, um mundo que é meio geleia, não é? E trabalhamos com a ideia de probabilidade, a ideia de relatividade e a ideia de quanta. Por que os quanta? Os quanta porque são aquelas partículas loucas que podem ser onda e pode ser partícula ao mesmo tempo. Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, é uma revolução, tá certo? Ali, de forma de conceber a materialidade deste planeta, a materialidade humana, não é? E as ciências biomédicas, as ciências físicas, né? A ideia dos fractais, da cibernética, né? E os desdobramentos atuais das ciências humanas que mudaram as suas perspectivas teóricas muito fortemente em relação ao século XIX. Nós temos ainda muitos setores que estão lá no século XIX, né? Pensando em causa e efeito, consequências, não é? Determinações. Nós estamos trabalhando com as ideias de probabilidade, de relatividade, e isso afeta a análise das ciências humanas, não é? Ou seja, os conhecimentos, o cenário das ciências, nos mostram novas formas de conhecer e, portanto, novas formas de entender o conhecimento das disciplinas escolares. Claro que esse conhecimento afeta, claro que eu preciso dar os conhecimentos básicos, mas eu não concebo mais a física como Newton concebia. Eu vou estudar Newton como história, não é? Porque eu vou ter que conceber isso de modo muito diferente. E assim vai. Então, se nós não estamos atentos para as novas formas que as ciências propõem para nos dar conhecimento minimamente, não é, plausível, nós falamos em plausibilidade e não em verdade, não é? Eu não posso ser um bom professor e nem montar uma boa formação continuada. Eu tenho que ter ideia de onde eu ando no mundo científico. Não é? Seguindo, o cenário educacional que nós temos, no entanto. Professora, só lembrar de mais 15 minutos. Lembrar a senhora de que a senhora tem mais 15 minutinhos. Tá bom, vamos caminhar, então. Para as perguntas depois. Tá. Né? Nós temos um cenário educacional onde as escolas e as aprendizagens estão revelando uma grande seletividade social. Se nós pegarmos as curvas de desempenho educacional que o INEP produz, nós estamos vendo que as classes sociais mais favorecidas estão subindo nos seus desempenhos educacionais, e as classes sociais menos favorecidas estão diminuindo. A seletividade social nesse país está aumentando demais. A seletividade educacional aumentou demais nos últimos 15 anos, gente. Nós precisamos reconhecer isso, né? A formação de professores continua fragmentária, né?
separada disciplina por disciplina, separa a educação do conhecimento específico, despreza-se os fundamentos da educação, né? Desprezam-se os conhecimentos curriculares, desprezam-se as dinâmicas didáticas. Como é que nós podemos formar professores dessa maneira? Então, nós temos que encarar esse cenário educacional nosso com muita clareza do que está acontecendo. Alguma coisa não está se movendo bem aí. Pode passar, professor. E o cenário mais amplo, então? Esse cenário de educação, colocado no cenário mais amplo social que nós temos, na contemporaneidade, nós vemos que as redes escolares, o trabalho dos professores, suas formações, estão inseridos nesse universo cibernético, né? Que, de um lado, né, altera modos de vida, altera valores, altera o mundo do trabalho, né? Altera as relações entre as pessoas. Por outro lado, se as tecnologias de comunicação e informação, que estão expandidas globalmente, né, que estruturam aspectos social, elas também criam processos de inclusão e exclusão, né? Criam vulnerabilidades sociais, né? Nos trazem perplexidades, contradições sociais, né? Essa sociedade em rede faz emergir um novo tipo de pessoa, um novo tipo de personalidade. Nós precisamos considerar isso, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Se robôs estão substituindo o homem em muitas funções, não é? Até em cirurgias, né? Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que isso vai impactar a vida humana, né? Nós temos hoje novas referências lógicas, novas referências de expressão oral e escrita, e novas perspectivas simbólicas. É nesse universo que nós trabalhamos na educação. Então, nós precisamos de nos atualizarmos nessa compreensão, primeiro, porque nós temos que lidar com essas vulnerabilidades sociais e reconstruir possibilidades humanas pela educação, né? Por outro lado, nós temos que utilizar a sociedade em rede, que nos permite avançar em muitas formas educacionais bastante interessantes, trazendo as tecnologias para dentro da sala de aula. Veja, a tecnologia não resolve problema, não, ela é um escravinho, não é? Ela é uma técnica, uma coisa que eu vou usar dentro de uma perspectiva educacional, ou eu posso utilizá-la também para além da escola, né? Então, como é que eu vou utilizar essa sociedade em rede e o que ela me oferece, né, para alavancar pessoas e formar a cidadania? Está em pauta, né? Está em pauta porque a seletividade social está crescendo. E se eu quero, e a seletividade educacional também, se eu quero lidar com isso, a formação continuada tem que caminhar nessa direção, mas com a consciência disso que está acontecendo, desse pano de fundo, né, onde nós estamos imersos. Pode passar, professor. E com a emergência da pandemia, tudo isso que eu estou falando ficou muito explícito, né? O agravamento das desigualdades sociais e educacionais. Vejam o volume de pessoas que precisaram de um auxílio de R$600 para poder sobreviver. Olha o volume. Quase 60 milhões de pessoas nesse país de 212 milhões. Olha as dificuldades da situação que inventamos na vida social e profissional, nas vivências das crianças e dos jovens. Tudo isso tem um preço. Eles foram privados dos seus amigos, da vida social, da liberdade no ambiente, não é? Isso gera dilemas, gera ansiedade, e não há soluções mágicas para isso, não há soluções mágicas para isso. O trabalho em casa é uma maravilha. Não é uma maravilha, está todo mundo vendo o cansaço que dá, a exploração do seu tempo, não é? E o isolamento que isso provoca. O vídeo não supre a presença, né? Tomadas de decisão complicadas, você não supre através desses contatos à distância. Você precisa da conversa de corredor, como a gente diz, não é? Então, não há soluções mágicas para isso. E os nossos alunos perderam praticamente um ano letivo, não é? As crianças, os jovens. Nós vamos ter que lidar com isso e vamos ter que lidar com a angústia dos professores, dos gestores, com as perdas. O papel da formação continuada aqui, criando acolhimento, possibilidades, alternativas, vai ser muito importante, não é? Lidar com esses impactos educacionais vai ser uma demanda às gestões e aos professores.
E, portanto, se terá que pensar essa formação coletiva, né, para lidar com essas dificuldades, expô-las, deixar que elas venham à tona, para você trabalhar com ela e encontrar soluções conjuntas, né, que possam alavancar, tá certo, a perspectivas humanas, de relações, de construção do humano. Né? Pode passar. Então, essa vivência de uma pandemia agudizou demais as nossas experiências. As nossas dificuldades já vinham de antes, elas foram agudizadas. E está nos provocando essas reflexões sobre as incertezas e sobre um ponto de inflexão que nós estamos atravessando. E isso exige que a gente pense de mudanças em perspectivas, na forma como a gente vinha pensando formações. Né? Temos que pensar diferente. Né? Temos que pensar diferente, sair do pragmatismo imediatista, né? E entrar numa perspectiva de futuro. Né? Educação é construção de futuro, é construção continuada, tá certo? E isso nós temos que ver dentro de uma perspectiva de nação que nós temos que ter, de bem público. Né? Pode passar. E eu trago uma frase do Sr. Saviani e do Duarte, numa análise que eles fizeram em 2012, que a questão de mudar não é fácil, né? Nós estamos falando de mudança, né? E para isso precisa de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a realidade apresenta. Um pouco que eu estou tentando fazer aqui com vocês, trazer esta reflexão radical, né? Nós precisamos olhar as realidades, né? O que ela está nos apresentando de fato, não o que eu acho, mas o que ela está apresentando de fato. Né? Pode passar. Então, o trabalho docente tem que ser concebido para além da disciplina curricular. Com tudo isso que eu estou falando, eu já estou querendo sinalizar que uma das mudanças, que as mudanças sociais, que são múltiplas e interseccionadas, a escola recebendo diversidade de segmentos sociais e culturas, com culturas próprias, em territórios com características completas, estão exigindo do trabalho educacional algo que vai além da disciplina curricular. Um professor de ciências não pode se encastelar só na sua linha de ciências. Um professor de artes não pode se encastelar só na sua linha de artes. Não é? Um professor de história não pode se encastelar só naquelas coisinhas da história como ele concebe. É preciso que haja um coletivo escolar que compreenda o currículo escolar como uma integridade e uma integração, não é? Nós precisamos de novas compreensões, novas posturas relacionais, novas didáticas. Nós estamos demandando novas didáticas no ambiente escolar, criações de novas formas de relação pedagógica. Lembrando que a formação de docentes se fundamenta, sim, em práticas educativas. Em última instância, dos fundamentos às práticas educativas é o caminho que nós temos que ir. E por que eu estou usando a palavra prática educativa? Porque práticas educativas são atos culturais, não é tecnicismo. Quando eu faço uma prática educacional na escola com o meu conjunto de alunos, eu estou desenvolvendo um ato cultural. Não é simples. É uma relação de comunicação em que eu estabeleço uma ambiência de aprendizagem favorável, mais favorável, menos favorável, mas é um ato cultural. E nós temos que respeitar isto, né? Construir práticas educativas significativas que tenham sentidos integrada a uma filosofia de trabalho e considerando o contexto, né? Sempre considerando o contexto onde nós estamos nos movendo. Pode virar. Então, essas práticas educacionais significativas, lembrar sempre que elas se ancoram, sim, em domínio de conhecimento das áreas e conhecimento educacional, né? Conhecimento integrado, né? Ela tem que desenvolver também a partir de uma certa sensibilidade cognitiva. O meu cognitivo não é só racional, ele tem sentimento, ele tem emoção, ele é envolvido com motivação, ele é envolvido com interesse, né? Essa sensibilidade cognitiva, também de despertar nos alunos, esta sensibilidade para o conhecimento, o gosto pelo conhecimento, é muito importante. Portanto, eu tenho que ter capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos, criando com atitudes éticas, né? Porque o aluno vai me ver
eu vou ser o exemplo ético dele, não é? Com atualização constante dos conhecimentos, da minha capacidade de criar relacionamentos didáticos, revendo as minhas práticas, pensando nas minhas práticas, analisando as minhas práticas, ressignificando a cada espaço as minhas práticas. A formação continuada pode ajudar muito nisso. Pode passar, professor Gerson. Lembrar só uma coisa, que nós tratamos conhecimentos como uma coisa estanque, fragmentária. Não, conhecimento e vida têm uma relação direta. São os conhecimentos que nós adquirimos que nos permitem ter a vida que nós temos hoje. Usufruir dessa internet, né? Usufruir de luz elétrica, usufruir de água encanada, limpinha, tratada, não é? Usufruir da possibilidade de eu me locomover através de estradas, usufruir dos sistemas de saúde, não é? Que me permitem prolongar a vida humana, não é? Então, conhecimento tem que estar integrado ao valor da vida, ao cuidado de si, ao cuidado do outro e ao cuidado do mundo, né? Não, os conhecimentos devem estar permeados para isso. Para que muitos alunos perguntam, para que serve a matemática? Meu Deus do céu! Se não for a lógica matemática, nós não temos sistemas de compreensão de quase nenhuma outra ciência, nem da arte. Parece que todo mundo desconhece, mas a arte usa muito, né? Os conhecimentos dos fundamentos matemáticos das coisas, a escultura, a pintura, não é? A pintura lida com químicas, né? Então, os conhecimentos são permeados do valor da vida, do cuidado de si, do cuidado do outro, do cuidado do mundo. Tudo isso se funde em conhecimentos, né? E o papel da escola é transformar esses conhecimentos com sentido. Como é que eu quero que alunos respeitem o meio ambiente se eles não entendem o papel da água? Se eles não entendem o papel da água para a vida humana, para a vida do planeta? Vão continuar jogando lixo no rio, jogando lixo nos córregos, né, despejando coisas nos córregos. Então, gente, conhecimento e vida estão intimamente relacionados. Nosso papel de educadores está aí. Por isso que também nós precisamos receber uma formação diferente. Conhecimentos têm que ter um sentido para a vida humana. Portanto, nós precisamos de novas posturas didáticas. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Eu vou ao fim. Então, aqui é uma discussão que foi feita há muito tempo por Jorge Gussoff, em 1970, que ele se perguntava, por que formar professores? Né? É importante, é preciso formar professores? Né? E ele disse que sim, porque nós temos que transformar o lente, né? Aquele que se acha um técnico simplesmente de ir lá e dar uma aula, em mestre. E ele diz o seguinte, ser um mestre é importante, porque cada existência afirma-se em contato com as existências que a rodeiam. Nós estamos interligados não só aos outros, mas a este planeta. E o meio ambiente se integra em nós fazemos parte do meio ambiente. E a relação professor-aluno pode ser algo singular, como uma relação mestre-discípulo, no sentido em que nessa relação pode se constituir um sentido para a vida, para além dos conhecimentos, com a descoberta de valores essenciais. E ele diz, o papel do mestre é o de dar forma humana aos valores, abrindo aos seus alunos a possibilidade de cada um construir-se como um ente cultural, assim construindo uma identidade própria. Professores mestres é que dão sentido ao trabalho docente. Então, o trabalho docente se funda em conhecimentos associados a valores, né? A sentidos e significados dos conhecimentos para a vida humana, a vida social, a vida coletiva. Eu com os outros e o planeta. Temos que pensar que somos parte disso tudo e que é uma relação de todos com tudo, né? Então, do lente ao mestre, né?
ser mestre é transformar os conhecimentos em sentidos e valores. Pode passar. E eu termino com uma frase do Paulo Freire, né? Lá, na Pedagogia do Oprimido, todo mundo esquece essas coisas. Ele diz lá: assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente a puro ensino daqueles conteúdos. Cabeça só. Este é um momento apenas de minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los. Preciso dar sentido a tudo aquilo. É a decência com que eu faço. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é minha coerência na classe, entre o que digo, o que escrevo e o que faço. Formação. Está aqui. É uma formação integrada, que está sendo demandada contemporaneamente, não é? Que não diz respeito só a conteudismos, mas diz respeito à formação humana. Muito obrigada.